Olá pessoal, somos todos mestres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá querida Érica, tudo bem? Olá, Jefferson. Olá, pessoal. Legal, hoje nós estamos com o desfalque da Joyce. Hoje a filhinha dela não estava bem aqui no nosso horário de gravação. Nós temos agenda aí bem corrida, a Érica, a Joyce e eu. Então, como que nós somos um trio, aqui nós somos todos mestres, quando um elemento aqui do nosso trio tem algum imprevisto, a gente dá continuidade, porque a gente quer levar os temas para vocês, e temas aqui, ultimamente, aqui não faltam. Então, o tema dessa vez, como sempre, é muito interessante, né, Erika? É isso mesmo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre processos de autossabotagem. E a gente escolheu hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto. E quem está aí encarregada de iniciar esse momento do nosso programa, do podcast Somos Todos Mestres, é a querida Érica. Érica, fala um pouquinho sobre esse tema assim tão interessante e que as pessoas cada vez mais estão atentas a essa tendência de autossabotagem. Conta um pouquinho da tua experiência, da sua visão, e aí a gente, como sempre, vamos fazendo um bate-papo bem gostoso. Sim. A Jefferson, é um assunto que, você falou bem, as pessoas estão ficando cada vez mais cientes, né? Cada vez mais atentas a esse processo da autossabotagem. Mas para quem está no dia a dia, na correria do dia a dia, ou então nos seus processos, no seu trabalho, as pessoas podem não perceber a situação da autossabotagem. E eu estava até anotando alguns temas aqui antes da gente começar, porque eu anotei que a autossabotagem ela pode acontecer inclusive para as coisas boas. É algo estranho assim num primeiro momento para as pessoas ouvirem, né? Nossa, mas como assim eu vou me autossabotar de coisas boas que eu quero para mim, de coisas boas que eu quero para minha vida? Mas a gente faz sim. E existem inúmeros motivos dessa autossabotagem, né? Um deles que a gente pode citar é a questão do medo do novo, o medo do que pode vir com aquela mudança boa que a gente quer para a nossa vida. Todo mundo quer sempre crescer, evoluir, eu acho isso é da natureza, né? Não só da nossa natureza humana, mas como da natureza em si, do planeta e de tudo que existe, a gente vê tudo em evolução. Uhum. E a gente busca essa evolução para nós também. Só que em determinados momentos, quando a gente vê a coisa acontecendo, quando a gente vê que o caminho está abrindo, que a gente está caminhando e o caminho abrindo, a gente em alguns momentos pode sim se auto-sabotar. Isso aconteceu comigo, inclusive, há um tempo atrás. As coisas começaram a acontecer de uma forma, às vezes, foi até muito rápido, assim. As coisas começaram a acontecer no crescimento do meu canal, no crescimento, inclusive aqui do podcast, no crescimento do meu site. E são coisas que a gente quer, a gente busca isso, né? A gente busca o nosso desenvolvimento, não só pessoal, como profissional também. Mas quando as coisas começam a acontecer, e às vezes até um pouco rápidas, a gente dá uma freada. Mas eu comecei a notar algumas coisas que eu observei em mim, que foi o medo do novo. Quando a gente está na nossa posição, naquilo que a gente já sabe fazer e que é comum, a gente está meio que na zona de conforto, né? A gente está naquela pegada assim de situações e coisas que a gente já sabe levar no dia a dia, que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já tem a nossa rotina. Agora, quando é algo, você percebe que está mudando, e às vezes está vindo até mais responsabilidade, porque a partir do momento que a gente vai crescendo, mais responsabilidades vão aparecendo. Sim. Aí é os momentos que a gente se pega assim, meio que com um medinho, aparece aquele medinho do novo, aquele medinho de seguir em frente, a gente dá uma parada assim. E se a gente não se observar, essa parada começa a ser uma autossabotagem muito grande, que a gente começa a se limitar de que o universo continue trazendo pra gente tudo aquilo que a gente está buscando, né? A autossabotagem, do meu ponto de vista, é algo que não ocorre só
com as situações que a gente não quer ou que, sabe, ela acontece também nesses momentos que a gente quer aquela mudança, mas tem aquele desconforto com a mudança, o desconforto de ter que sair de algo que é comum para você e enfrentar algo novo. Para mim, mais ou menos, num primeiro momento, assim, é isso. Vamos conversando. Sim. Acho que você falou perfeito, Érica, porque muitas pessoas pensam que autossabotagem é uma coisa que é só ruim. Né? Então, a pessoa está com uma situação, um relacionamento, uma coisa no trabalho, né, ou mesmo uma coisa na família e tal, e aquilo é um desconforto, uma coisa ruim, então a pessoa começa a sabotar, não foge das situações, né? Mas eu vejo assim que a autossabotagem, ela acontece com, pelo menos também assim para mim, as situações que eu peguei assim como experiência profissional, principalmente no consultório, foi com os momentos em que a pessoa ela tem uma oportunidade de crescimento. Ela se depara com situações que vão tirar ela, porque assim, eu consigo fazer uma relação da autossabotagem com a zona de conforto. Porque muitas pessoas pensam que a zona de conforto é aquela zona onde que a pessoa realmente está confortável. Ela está com uma vida boa, as coisas estão maravilhosas, como se a vida dela fosse umas férias. Mas eu vejo e observo que essa zona de conforto, ela é basicamente a vida da pessoa está ruim. Mas a pessoa, ela se acostuma com aquela condição ruim. Né? É uma situação de conforto em cima do desconfortável. Isso. A vida já não está... por mais que seja desconfortável, ela já sabe lidar com aquela situação. Isso, né? Ela já está acostumada, já é um hábito para ela, né? Então, por isso que é sempre importante você tá vigiando como que você está se auto-observando, como novamente nós estamos falando aqui nos podcasts. É repetitivo, mas é verdadeiro. E é engraçado, porque muitas vezes a gente, sei lá, conquista algum nível, algum patamar na vida, em qual área que seja, e meio que dá uma estagnada, né? Dá uma, tipo assim, levanta, joga a âncora e fala, bom, aqui eu cheguei, aqui tá ótimo, tá maravilhoso, daqui não dá mais para ir para frente, né? E isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque a vida é uma constante mudança e evolução. Nada é estático. Nada é para sempre. É essa que pode ser duro ouvir falar nisso, mas nada é para sempre. Independente se você tem um relacionamento maravilhoso, se o seu trabalho é incrível, se o lugar onde você mora é sensacional. Mas eu já posso dizer para você logo de cara, uma hora você vai desencarnar. Tá? Então a vida pode estar maravilhosa, as coisas, tá com saúde, sabe? Uma hora vai acontecer alguma coisa, ou alguma hora você tem que desencarnar, você não vai desencarnar de felicidade. Podia ser. Ou vai, pode ser lá, ter um estado eufórico absurdo e ter um piripaque e desencarnar. Mas assim, mesmo assim você vai ter que deixar para trás alguma coisa. Então, é impossível você não continuar evoluindo. Então, ou seja, não dá para você se contentar, entre aspas, com o que você já conquistou, porque uma hora você vai ter que deixar isso para trás e tocar a sua história, porque, na verdade, você é o espírito, você não é a pessoa. Então, leva-se para frente. Então, o lance fazendo a comparação da zona de conforto, às vezes a pessoa, na grande maioria das vezes, se acostumar com o que não está bom, mas como já é confortável aquilo, ou já é um hábito, a pessoa meio que puxa o freio de mão e fica lá. Por mais que conscientemente ela queira a mudança. Isso, né? Exatamente. Ela quer mudar, quer sair daquela situação ruim,
Mas puxa o freio de mão para a situação confortável, né? Exatamente, porque ela já conhece aquilo. E aí faz o link exatamente com a autossabotagem, que é aquilo que você falou, que você observa que é o medo do desconhecido. Que aí a pessoa se sabota de repente, assim, está chegando no momento de, sei lá, alçar novos voos, né, fazer coisas diferentes. Aí ela tem que sair da zona de conforto, ou seja, já tem ali mais um empecilho, entre aspas, tem que sair daquela zona de conforto e ir para um caminho que ela ainda não conhece. Então, são duas coisas que ela carrega. E aí, o que é melhor? É melhor ela se auto-sabotar. Mesmo que lá no fundo, talvez no consciente ela queira, mas lá no inconsciente está lá aquele freio de mão, aquela âncora, o medo do desconhecido. Então, ela acaba adiando. E mesmo ela buscando algum tipo de ferramenta que auxilie ela. Ela está procurando terapia, ela está procurando, sei lá, um grupo de estudos, ela está fazendo um curso online ou um curso presencial, mas aí lá no fundo ainda, no fundinho, tem coisas que ela ainda vem meio que freando o processo dela, que é, na minha visão, uma junção entre esse padrão de autossabotagem e o padrão da zona de conforto, que na maioria das vezes, na minha opinião e na minha experiência, na maioria das vezes é uma zona desconfortável. Eu falo que a zona de conforto é uma zona desconfortável. E uma outra coisa que eu observo também, e aí é claro que vai de acordo com a minha área, né, profissional, é que quando a gente desenvolve um trabalho aqui, eu desenvolvo um trabalho com a pessoa atendida, quando nós vamos acessar as encarnações passadas para entender por que a pessoa funciona assim, né? Por que ela tem essas tendências, por que ela tem determinados bloqueios, por que ela não entende as causas dos efeitos que ela está vivenciando. Aí quando os mentores espirituais mostram nas regressões para elas, para essa pessoa que estou atendendo e as pessoas que eu atendi, ela observa que já existe esse padrão de outras encarnações. Ela vem vivendo isso, fazendo situações similares a isso, ou muito iguais, quase que idênticas. Às vezes as pessoas observam, nossa, meu Deus, eu estou vivendo a mesma coisa, repetindo de forma exaustiva. E o que acontece? A repetição torna você bom naquilo. Só que entenda, se você está repetindo uma coisa que não é tão boa, você fica bom naquele negócio que você não é tão bom. Que não é bom para você, né? Você fica bom naquilo que não é bom para você. Então, uma das ferramentas das regressões é poder desconectar a pessoa desse padrão. Desbloquear ela, para ela conseguir ter esse efeito terapêutico e fazer a virada da chave. Né, fazer outras coisas, mudar o padrão. Parar de se auto-sabotar, né? Isso, por exemplo, a autossabotagem e também, por exemplo, a zona de conforto, a pessoa pode ter uma tendência de se acomodar. Sabe? Por exemplo, ela pode também ter uma baixa autoestima. De não achar que merece ter aquilo. Não é capaz. Isso, ou que não é capaz, baixa autoestima. Então, de repente, ela vem carregando isso inconscientemente, muitas das vezes acontece isso, influenciando exatamente no que ela é hoje. Então, não tem, assim, realmente, não tem como você mudar, quebrar determinados padrões, e aqui a gente está falando um padrão de autossabotagem que prejudica, não tem como a autossabotagem ajudar a gente. Ela só vai contra o que todo mundo veio fazer, que é evoluir. A autossabotagem não vem para te ajudar a evoluir. Autossabotagem, o padrão de autossabotagem prejudica o seu desempenho de crescimento. Então, não tem como você quebrar esse padrão sem que você esteja absolutamente determinado ou determinada a querer melhorar, não tem como, tá? Assim, vou falar aqui,
o pessoal aqui que acompanha os nossos programas, que tem que se empenhar, não tem outra forma. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica, não tem ferramenta incrível. Olha, faz isso, sei lá, uma semana, repete isso mentalmente e tá tudo resolvido. São coisas que a gente vem batalhando. E assim, e é claro que essa é a minha visão, mais uma vez aqui para reafirmar, nós, espíritos, consciências, nós estamos batalhando para mudar e evoluir há centenas de milhares de anos. Não tem fórmula mágica, tem só empenho, dedicação, determinação, estudo, resiliência, sabe? Tantas coisas, porque o processo não é fácil. Estar encarnado é um tremendo desafio. É só para quem está muito engajado para querer realmente tirar nota 10 nessa prova. E eu ia falar isso, é um desafio que nós procuramos, né? É um desafio que nós viemos atrás dele. E não significa que nós tenhamos procurado que, pronto, resolvido, agora eu não vou ter mais medo, não vou parar de me auto-sabotar. Podia ser assim, né? Podia ser, né? Mas não pode acontecer sim. Uma coisa que eu observo também, quando você estava falando, eu me lembrei de algumas situações. Uma coisa que eu observo muito é que quando a gente está nesses processos de autossabotagem, e às vezes até sem conseguir estar enxergando num primeiro momento, começam a aparecer a nossa mente, né? O nosso cérebro começa a gerar inúmeras dúvidas. Começam a aparecer dúvidas na nossa cabeça. Por mais que você tenha certeza dos seus caminhos, por mais que você tenha certeza do que você busca, começa a aparecer, mas será? Mas não sei. Aí começa a vir um monte de dúvidas, um monte de coisa, justamente para começar a enfiar a gente nesse caminho de autossabotagem, a colocar um pouco mais de freio, né, igual você falou, querer colocar uma âncora em algum lugar e falar, não, aqui tá bom, vou parar por aqui, não sei o quê. E sendo que a sua essência, seu coração, lá dentro de você, você sente claramente, não, é para continuar, vai fundo. Sim. E existe assim um processo de todos, sem exceção, que é o lance da evolução. No fundo, mas bem lá no fundo, pode ser que esteja realmente lá no fundo e a pessoa sequer consiga sentir isso, porque muitas vezes as pessoas trazem para a mente, como você falou, para a mente, o cérebro, né? E existe um delay entre o que nós somos, a consciência e o espírito, com o que nós estamos agora. Um delay, um hiato, um espaço do que nós estamos agora. Um personagem, mais um personagem, de tantas e tantas encarnações, né? A nossa essência não é esse personagem, e ela é um pouco desse personagem, o personagem que a gente construiu, esse ego, né? Esse personagem dessa encarnação, mas existe dependendo de como que você está sintonizado com a tua essência, ou seja, sua essência é você, consciência, espírito, fica difícil sequer a pessoa, às vezes, sequer sentir que existe um movimento que seria justamente a sua evolução. É ir exatamente ao contrário do que é se sabotar. Quando você se sabota, você vai exatamente contra a essência da criação divina. Porque se você se sabota, você vai contra a sua própria evolução. Então, você vai conseguir, quando você consegue, por alguma razão, em algum determinado momento da tua vida, perceber que você está indo contra a evolução, ou seja, você está estagnando, tendo uma baixa autoestima, se conformando com a condição que você está hoje, independente se ela pode até ser boa, tá? Porque aqui a gente está falando de uma condição que é mais comum das pessoas se conformarem com a condição que não é boa. Mas tem pessoas que estão vivendo momentos confortáveis, literalmente, nessa vida. Mas entenda, isso algum momento também vai acabar. Que foi aquilo que eu comecei a falar no comecinho.
nós vamos encaixar nessa encarnação e encaixamos, e nós vamos desencaixar, vamos embora. Então, se você está realmente vivendo um momento bom, se você está confortável com a tua vida, aproveita esse momento, esse vácuo de prosperidade ou de felicidade, para você buscar crescer. Tem um amigo meu que diz assim, se melhorar, melhora. Aqui no Brasil se diz assim, se melhorar, estraga. Para você ver como que é o psiquismo da baixa autoestima aqui no Brasil. É impressionante. Realmente. Como isso acontece. Ou seja, se você melhorar, vai estragar. Não melhora, fica aí onde que você está, né? Independente de onde que você esteja, não melhora, não prospere, não cresça, não expanda, porque senão isso vai estragar. Tá? Então eu gosto de dizer, se melhorar, melhora. Então tá bom, mas melhora, pode melhorar, sempre pode melhorar, sempre. Vamos pensar na abundância infinita da criação divina. Abundância infinita da criação divina. Ou seja, infinita abundância da criação divina. Só tem como melhorar, não tem como piorar. Eu ia falar que esse termo da abundância infinita, igual você colocou agora, é um termo que se assemelha ao tema que a gente gravou semana passada de Deus. É algo tão grandioso que chega a ser quase impossível da gente conseguir conceber esse tamanho, essa quantidade. Não tem como, ou seja, nós estamos inseridos nessa abundância infinita divina. Então, buscar entender que a mudança, a única coisa que nós temos certeza é da mudança que traz dessa abundância da criação divina, né? É tipo uma prosperidade infinita. Eu não estou falando você conquistar o mundo e ser o rei do mundo, não é isso. Mas para você ter a consciência de que você pode ir muito mais do que você já conquistou ou no momento que você está. E assim, talvez conquistar o seu mundo interno e ser o rei do seu mundo interno. Né? Isso que eu ia falar, conquista, não entenda que é a conquista material, financeira, que não tem nada contra. A gente vai até um tema daqui para frente, a gente vai falar isso quando a Joyce estiver aí, de prosperidade financeira e tudo mais, né? Mas, assim, conquistar o seu mundo, a sua história. Né? Não se limitar em achar que você não pode mais, você não pode expandir mais, você não pode ser mais feliz, você não pode, sei lá, conquistar os seus sonhos, né? Então, a autossabotagem, assim, é um alerta que dá para você dar uma analisada, fazer um balancete de como que estão as coisas, mas assim, a maioria das vezes, você precisa estar atento. Se você não está atento sozinho, você busca a ajuda de alguém, para alguém identificar isso em você, porque se você estiver distraído, isso é o mais fácil de acontecer, e eu me incluo nisso, né, nesse tudo que eu estou falando aqui, eu estou me incluindo, não estou me excluindo, porque estou aqui encarnado. Estamos aqui encarnados, a mesma coisa. A diferença é que nos últimos anos eu me comprometo comigo mesmo a estar atento com as minhas falhas, com as minhas tendências de imperfeição, e eu percebo rapidamente, mas não significa que eu resolvo elas com facilidade ou que o jogo está ganho, muito pelo contrário. Eu observo elas, eu consigo identificar, mas aí eu tenho que ir atrás para buscar melhorar ela. Tem coisas que provavelmente eu não vou conseguir fazer nessa encarnação, mas já é o começo eu identificar elas. Seria um outro passo buscar melhorá-las, né? Melhorá-las, eu estou melhorando eu mesmo. Então é um processo de autoobservação, porque se você não tem esse engajamento consigo mesmo, a mudança do seu próprio mundo, você que está ouvindo a gente e vendo também, você não vai perceber que você tem essa característica, essa tendência. Você não vai identificar que existe um perfil
um movimento, uma força dentro de você de autossabotagem. Você não vai perceber isso. Você vai ficar aí vivendo a sua vida e vai achar que a vida não está boa, ou que a vida estagnou, ou que não dá mais para você ir para frente, e você vai achar provavelmente que você é vítima, ou que você realmente não é capaz, que você é muito limitado, mas você não vai perceber que existe aí uma tendência de autossabotagem. Então, assim, busque se analisar com uma certa frequência, não assim como se fosse um carrasco de você mesmo, porque isso também não vai adiantar muito, mas busque se olhar assim com uma tendência para você ver se você tem esse padrão, e aí você busca algum tipo de ajuda, sendo sozinho através de cursos, livros, ou com a ajuda de algum profissional do meio tradicional ou holístico, para te ajudar a entender de onde que vem isso, e você ter ferramentas para que você possa reverter esse processo, né? Eu acho que é mais ou menos... Eu vejo isso observando com algumas pessoas, algumas amigas minhas chegam a comentar algumas coisas a respeito da vida pessoal, a respeito de alguns projetos, alguns planos que a pessoa tem para si mesma, mas não consegue, chega até a começar a colocar os planos, dar os primeiros passos, mas aí eu percebo de fora que inicia esse processo de autossabotagem, e é o que você comentou agora, a própria pessoa não percebe que está iniciando um processo de autossabotagem, que ao invés de continuar dando os próximos passos, dá aquela travada, dá aquela parada, vai fazer uma outra coisa, pega uma outra atividade, ou então apenas deixa de fazer aquilo que iria contribuir com o caminhar. Então, assim, é o que você falou mesmo, Jefferson, estar muito atento, se observar. Foi muito legal você ter comentado que não precisa do carrasco, não precisa daquele que vem dando chicotada nas próprias costas, porque isso é uma situação que realmente vai piorar ao invés de ajudar. Mas é observar. Eu também recebo muitas mensagens das pessoas me perguntando o que eu faço para manter a disciplina de continuar fazendo práticas, de continuar fazendo atividades para o autodesenvolvimento. Aí é a mesma coisa do que a gente está conversando agora da autossabotagem. Porque se a gente for parar para observar o nosso corpo, o cérebro, tudo, a mudança é algo que gasta muita energia. E ele vai sempre tendenciar a continuar com os mesmos hábitos. Então é a gente se observar mesmo e falar, não, eu não estou bem mesmo para realizar alguma prática, ou eu não estou, não estou com força física, ou sou eu que estou inventando aqui um cansaço, uma desculpa para não fazer, né? Uma autossabotagem. Perfeito, né? É o tal da auto-observação, né? Claro, se a pessoa pode ter algum problema físico, né? Um problema de saúde, pode ter, ela vai lá, faz um exame, vê, sei lá, tá faltando essa vitamina, você tá com anemia, sua alimentação tá ruim, né? Ou se ela tá com um problema em alguma região do corpo, algum órgão, e isso obviamente pode contribuir. Você pode estar lá super determinado, sua consciência de você fazer um monte de coisa, mas o veículo tá falhando. Tá deficiente. O veículo entenda o corpo, né? O boneco de carne carne e osso, né? O nosso veículo de manifestação da consciência. Agora, você também pode sabotar esse veículo. Você pode estar aí, detonando o teu veículo, tendo uma alimentação destrutiva. Você pode, não é questão de julgamento ou não, é questão de constatação. Você pode estar consumindo álcool em excesso, né? Eu, particularmente, não tomo nada alcoólico já faz mais de 10 anos, absolutamente nada. Mas já tomei, mas era uma coisa assim, claro que, assim, acho que bem no início da fase adulta, assim, às vezes um pouco desmedido na 18, 17 anos, acho por que aí. A fase da adolescência Isso, essa fase raro quem não passou pelo momento de experimentação. Que fase terrível. Mas depois disso, eu tomava uma vez ou outra cerveja, alguma coisa assim, né? Porque eu particularmente gosto, né?
Sim, também. Mas um determinado momento onde que absolutamente nada, e claro, fui isso antes mesmo de só trabalhar com a espiritualidade. Então, ou seja, você pode estar sabotando também o teu veículo. Né? E aí o teu veículo uma hora fica deficiente, porque você sabotou o teu veículo. Tá? Então, ou seja, qual é a forma da consciência se manifestar de forma plena? Se você está encarnado, é se o seu veículo está bom. Então, ou seja, por isso que aquela trinca de ouro, que é corpo, mente e espírito, todo mundo sabe dessa trinca, né, desses 3 pilares fundamentais, mas você vê, é corpo, corpo, mente e espírito. Se você tiver com o corpo absolutamente derrubado, você tem mente e espírito, nossa, isso é legal, mas se você está encarnado, você está com um corpo deficiente, então o negócio está feio. A mente e o espírito já tem que observar o que você está alimentando aí na sua mente e no seu espírito. Exatamente, mas se você não está com um corpo que não está legal, você não consegue manifestar a sua consciência. A mente, no caso aí, quando você está encarnado, mas o seu espírito. Então, seja, qual é a base? A base é, por mais que os nossos aqui, os seguidores que acompanham a gente aqui no Somos Todos Mestres, é importante entender também, porque isso da minha experiência, assim, só para a gente, eu dar aqui o arremate final, e você também, aí, Érica, a gente finaliza, que muitas pessoas, muitos espiritualistas, e eu me considero um espiritualista, não tenho nenhuma religião, nenhuma doutrina, só realmente na certeza da existência da nossa consciência imortal, o espírito, esquece do material, esquece do corpo, e isso é fundamental. Gente, não desconsiderem a materialidade, não desconsiderem o corpo é o nosso principal veículo de manifestação, é o veículo. Agora, ele é tudo que a gente tem. Então, faça o máximo possível e se observe se você não está sabotando o teu corpo também. Então, o meu toque aqui final se você está pisando na bola com o teu corpo, porque o corpo fala, começa a rever os seus processos. Alimentação, começa a ter uma alimentação mais saudável. Começa bebida alcoólica, busque diminuir. Se você puder, busque parar. Fumo, outras substâncias que prejudicam o corpo, como drogas, aqui não é julgamento, busque parar, busque não consumir mais. Eu atendo várias pessoas que são usuários de drogas, ou já atendi, né? Pessoas que são viciadas em medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, é droga também. Sim. Né? Então, seu corpo não veio precisando disso, né? Você não precisa disso. Então, claro, cada caso é um caso, né? Com acompanhamento médico e tudo mais, mas busque ter uma vida mais saudável na medida do possível, porque o nosso veículo é um principal meio de manifestação da nossa consciência, e entendendo que nossa consciência somos nós, realmente, o espírito. Tá? Então, busca ver se você não está sabotando o teu veículo de manifestação. Isso aí, Jefferson. Eu também, para as palavras finais, é exatamente isso. E para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, se identificou qualquer situaçãozinha que você está se auto-sabotando, que você está colocando esse freio, puxando um freio de mão, sendo que você está com o carro andando. O carro não está andando, aliás, ele não está parado, ele está andando, está em movimento e a gente puxando o freio de mão, né? Se você observou que está fazendo isso com você, pare e identifique, busque identificar de onde o que é que está te dando receio, por que dessa vontade de diminuir a velocidade ou de parar, o que está te levando a isso, porque sempre vai ter a nossa vida é muito particular, a minha vida, as experiências que eu tive, a que o Jefferson teve, a que vocês têm, é muito particular, então é de cada um buscar identificar os motivos, os porquês de estar com aquele receio. É claro que a gente trouxe aqui
motivos que são genéricos, né? Como a situação do medo, receio do algo novo, querer continuar numa zona de conforto, numa zona que a gente já conhece como agir, né? A gente já conhece os movimentos. Então, assim, isso é mais no âmbito geral. Agora, os porquês próprios de cada um vão trazer para vocês muita clareza de você entender, nossa, mas eu tô com medo disso. Isso é justamente o que eu quero, então eu não tenho que ficar com medo disso. E aí isso vai ampliar, trazer mais clareza e ampliar seu caminho. É o que eu trago assim de mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo. Legal, querida. Bom, então a gente vai finalizando por hoje. Foi uma satisfação estar aqui com você, Érica, aqui mesmo que virtualmente. Eu observo muitas pessoas comentando que os nossos programas, eles são convidativos, eles são confortáveis para que as pessoas se sintam como se estivessem literalmente participando da nossa conversa. O nosso intuito aqui com Somos Todos Mestres é trazer um pouco da nossa experiência, da nossa visão, do nosso estudo. Nada do que a gente fala aqui é verdade absoluta, são verdades relativas das nossas histórias, das nossas experiências. A gente se entrega para dividir essas experiências com o intuito de levar essas histórias e poder ajudar a vocês a se ajudarem, né? Porque eu gosto de dizer que o meu trabalho no consultório, as pessoas que eu atendo à distância, que seja, é sempre ajudar a pessoa a se ajudar. Ninguém salva ninguém, ninguém resolve a vida de ninguém, é sempre a gente que se salva, a gente que se resolve. Então, é uma forma da gente levar esse conteúdo para as pessoas poderem tirar um pouco dessa história, das experiências, do que a gente aborda, e encaixar na sua vida. O que não encaixa, que você acha que não tem nada a ver, você desconsidera, você deixa aí para lado, porque aqui ninguém está colocando, ninguém está impondo nada, aqui nós estamos conversando, trocando ideias. Né? Com certeza, até mesmo porque a evolução é algo contínuo, né? Como você falou que não existe a verdade absoluta, realmente o que nós trazemos aqui é o que nós estamos vivenciando naquele momento. E pode ser que amanhã mude essa forma de visualizar e de enxergar, e depois de amanhã mude também, porque a gente está sempre em constante movimento, né? Em constante aprendizado e mudança. Sim, com certeza. Para o alto e avante, né? Bom, pessoal, então a gente vai agradecendo. Só para lembrar que o nosso site é somostodosmestres.com. Então, o que eu peço para vocês é que vocês acessem o site, que a querida Érica cuida com tanto carinho, com tanto amor, um site maravilhoso, realmente maravilhoso. Não é porque a Érica é minha amiga, mas é realmente lindo. Acompanhem todos os podcasts que já estão lá, desde o comecinho. Então, é possível você baixar os áudios do site e você, de repente, você está saindo para trabalhar, ou você está indo no trabalho e não tem acesso à internet, dá para você baixar todos os podcasts, ou o podcast que você quiser, e você ouve aí no teu celular, ou no tablet, ou no computador em algum momento. Não precisa estar conectado, né, Érica, na internet. Sugiro também para que vocês assinem o site, porque aí toda vez que a Érica subir o nosso programa, o último programa, você vai receber um aviso, aí você já vai lá rapidinho e ouve, você não vai ficar sem ouvir, sem perder nada, vai estar totalmente antenado aos conteúdos. E também para que você que não conhece a gente, assim, eu acho difícil, tem também os podcasts em vídeos lá no meu canal, no youtube.com/soldeverest2, tá? Então, uma possibilidade também lá, e também tem o canal, né, do Somos Todos Mestres no YouTube também, mas tudo vai lá no somostodosmestres.com, que tem todas as informações que você precisa, e para você também deixar os comentários lá do que você achou, sugestões, que a gente está colocando também as sugestões, né, querida Érica, dos novos programas. E no próximo programa a gente espera que a nossa dona Joyce Elise esteja aí para formar novamente o nosso trio. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, um grande abraço.
paz e luz e até mais. Tchau, pessoal. Um beijo, um abraço muito forte. Até o próximo programa. Tchau.